Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Tudo bem aí? Ai, meu Deus. Um pouquinho, o pastor tá orando aqui ainda, tá? Vocês vão chegando aí, vou terminando minha oração, tá bom? Tudo bem, galera? Deus abençoe vocês. Bom dia. Sejam bem-vindos todos. Agora são 9h38. Hoje é dia 23 de setembro, sexta-feira, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos, né? Graças a Deus chegamos na sexta-feira, né? Amanhã é um dia fatídico, né? Tá preparado aí pro dia 24? Tem muita gente mandando mensagem para mim, dizendo: pastor, o que vai acontecer dia 24? Eu falei: irmão, se eu soubesse, eu jogava na loto para ganhar. Né? Se eu fosse adivinho, né, irmão? Eu tava jogando na loto, né? Ganhar um dinheiro aí de boa, né? Mas eu também não sei, né? Sabe-me, né, irmão? Né? Sabe-me, não sei. Eu peço que desculpe o meu aspecto, né? Mas você já sabe, né? Ontem a gente teve culto em Curitiba. A gente saiu da igreja, já era 10 horas da noite. E a gente ainda foi jantar. Para resumir para você, né? Eu cheguei em casa perto de 1h30 da manhã, até eu ir dormir 2 horas, né? Para acordar agora. Então eu nem, né? Tô com muito sono ainda. Tô cansado. Então você já sabe que você vai ver o pastor aqui com cara de sono, né? Bocejando. Mas eu tô aqui, né? Tá bom? Então não esquenta a tua cabeça com o meu aspecto aí, tá? Não esquenta a cabeça com o meu aspecto, que ele não tá bom mesmo, porque eu tô cansado e com sono, tá? Oi, Jânia, tudo bem? Márcia, Elvira, Nilce, Cláudia, Deus abençoe vocês. Kátia, Regina, sejam bem-vindas as gurias aí, a Shaula, o Mamed, oi, Mamed, tudo bem? Deus abençoe. A Eliette, a Kátia, a Vera, a Diana, Andressa, o Thalisson, bom dia, a Lilian, o José, a Elizabeth Gomes, a Terezinha, a Nina, a Fabiana, o Eugênio, a Maria de Lourdes, Arani Jovito, Andressa Pascoaleto, Avelina Matos, Silvia, oi Silvia, Yara, Eneida, Maria, Dilva, a Helenice Barbosa, Soraya Simônia, Sandroca, Deus abençoe, Helena Belmont, Arlete Bonavita, Marcelina Cruz, Maria Marzarotto, Ishikawa,
Tudo bem, queridona? Tá lá no Japão, a Nádia, a Oneide, a Bel Vasques, a Ângela, a Juracia, a Letícia. Eu peço até que você me desculpe porque eu não vi nada ainda, então eu não sei nada que aconteceu aí, porque eu não vi, tá? Eu não vi, eu acordei agora. Acordei agora, né? A Jandira me ligou para me acordar, né? Porque eu tava, senão eu não tinha nem acordado. Desci agora, só tomei um cafezinho ali rapidinho, fui no banheiro, lavei meu rosto e tô aqui, né? Então vamos para frente aí que atrás vem gente, né? Atrás vem gente. Oi, Minorá, Deus abençoe você também, tá? Deus abençoe vocês. Estou aqui para cumprir meu compromisso, né? Então o importante é a gente estar aqui, né? Não cumprir o compromisso, né? Mas tá bom, né? Eu espero que você esteja bem, que esteja tudo bem na tua casa, que você tenha passado um bom dia de ontem para hoje, né? Me parece, eu não vi bem ainda, que aqui o céu tá azul, tem sol, me parece. Ontem quando eu vim embora, estava bem estrelado, eu acho que pelo jeito continua, né? O céu aberto aqui, tá bem frio, né? Bem frio, eu até nem sei a temperatura, deixa eu ver. Mas agora saiu o sol, tá esquentando um pouquinho. Deixa eu abrir o meu telefone aqui que eu também não abri. Tava 16, agora já tá 18 graus aqui em Guaratuba, tá? Já tá 18 graus aqui em Guaratuba, tá legal? Eu queria que você, me parece que tem uns lugares aí que hoje ia fazer 5 graus aí, né? Me parece aqui, ó, não sei se é Curitiba, algum lugar aqui que ia estar 5, 4, 5 graus, hoje tá bem frio. Camboriú tá 15, né, que é quente, né? Mas serra acima aqui em Curitiba, em alguns lugares, e me parece que tá bem frio hoje aí, né? Um dia bem frio, hoje vai ser um dia bem frio. Mas hoje o tio Gerson, eu acordei, o tio Gerson já fez fogo no fogão a lenha. A irmã Jandira já estava lá colocando a comida para fazer, né? Hoje tá esquentando aqui já, né? Então a nossa casa em Curitiba agora tá 7 graus, né? Tá frio. Aqui a minha casa tá quentinha porque tem sol aqui, aqui bate bastante sol, minha casa é bem ensolarada, apesar de estar fechada, mas tem sol. E a gente tá com o fogão a lenha aceso também. Então tá melhor aí, né? A Jandira fez um chazinho para mim. Que bom, vamos tomar um chá. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, se você puder abrir junto comigo, no Antigo Testamento, no Velho. Oi, Oscar, bom dia. No Velho Testamento, aqui no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, no capítulo de número 3. Tá? Oi, Walter, Deus abençoe, querido. No capítulo de número 3, tá? Se você puder fazer o favor. Na Serra Catarinense ficou gelo acumulado. Uau! Deve estar um frio miserável aí, né? Que ia nevar aí na Serra de Catarina, né, irmão? De Santa Catarina, que ia ter neve hoje. Pense o frio, irmão, que tá aqui. Meu Jesus! Ó, a Monique tá falando que em São Joaquim tá nevando. Jesus amado, Caxias do Sul, 3 graus. Misericórdia. Tá louco, tem que passar o dia debaixo das cobertas aí, meu irmão. Eu não sei o teu nome na página EGF Construções, né? Mas obrigado pela informação aí, né? Pra cima aí tá quente. Mandirituba, 8 graus. Mandirituba é região metropolitana de Curitiba, né? Tá 8 graus aí, tá frio. Eu tô, Eduardo, tô cansado, cara. Cheguei em casa quase 2 da manhã hoje. Misericórdia, tô podre hoje. Se a irmã Jandira não me liga pra me acordar, eu não tava nem aqui, né? Então, lambeu os beiços de eu estar aqui já, né? Muito frio aqui, tá muito frio, né? Xanxerê, ô Navarro. Deus abençoe você, meu queridão, tá? Xanxerê. Você sabe que eu estive em Xanxerê faz muitos anos, né? Muitos anos, aí do lado de Chapecó, né? Nossa, muitos anos que eu estive em Xanxerê. Muitos anos. Um lugar legal aí, né? Um lugar legal, perto da Argentina aí, né? Tá bom.
Vocês acharam aí, conseguiram achar aí o livro do profeta Zacarias? Oi, Lulu, bom dia. Tudo bem aí? Tá frio aí também, né? E na serra é frio, né? Um beijo no irmão Tomás, tá? Vamos lá, Zacarias. Eu tô esperando vocês achar, tá? Profeta Zacarias, capítulo 3. O livro do profeta Zacarias, já falar uma coisa para vocês, ele é muito legal. E ele é digno de ser lido. E você que que gosta de ler, ele é um livro escatológico. Pastor, o que é um livro escatológico? Ele fala sobre o livro do Apocalipse. Ele fala sobre as coisas vindouras. O profeta Zacarias é um profeta show de bola, legal de você estudar ele. Você que gosta de ler a Bíblia, né? Se você gosta de ler a Bíblia, profeta Zacarias, muito legal. São visões, né? São revelações proféticas de Deus e algumas delas para os nossos dias, entendeu? Algumas das visões do profeta Zacarias são para nós, dos últimos dias, né? Então é para o nosso povo aí, muito legal, né? Verdade, irmã. Hoje nós vamos fazer uma oração aqui de manhã para repreender o espírito da pobreza. Verdade, você tem razão, nós vamos fazer isso aí mesmo, né? Vamos colocar aqui. Depois a gente vai fazer essa oração hoje, né? Essa quebra de maldição hoje e essa oração de libertação, né? Libertação. Tem sim, Raimundo. Tem sim, tá? É um dos últimos. Ele tá antes do Novo Testamento um pouquinho, bem. Se você pegar Mateus e voltar, pega Mateus e volta, você vai achar Malaquias, ó. Isso aqui é o Novo Testamento, ó. Você volta a Malaquias, já tá Zacarias. Tá bem no finalzinho do Velho Testamento, você vai achar. Desculpa eu não ter avisado antes, que eu acabei dificultando, eu tô tendo se encontrar aí, tá? Vamos orar, Sinita, tá bom? Então vai no primeiro livro de Mateus, ali bem no comecinho, no capítulo 1, daí você volta, daí tem Malaquias, daí já é o primeiro, já é Zacarias, ali o segundo livro, né? O penúltimo, na verdade, do Velho Testamento, tá? Tá bem no finalzinho ali, tá fácil de você achar aí. Conseguiram achar? Achem aí, procurem aí que eu quero que vocês leiam junto comigo. Eu estou esperando vocês encontrarem aí, tá? Vai no livro de Mateus, daí volta no Velho Testamento. O primeiro é Malaquias, o segundo de trás para frente já é o livro de Zacarias. Tá? Zacarias, ele é o último dos profetas aí, né, na Bíblia. Ele é contemporâneo dos profetas que saíram do exílio, tá? Ele era profeta de Deus quando o povo saiu da Babilônia, tá bom? Então é muito legal. Deus fala sobre o tempo vindouro, capítulo 3, tá? Zacarias, capítulo 3, eu gosto muito do livro de Zacarias. É muito legal. Você que acha que gosta, pastor, o livro de Apocalipse, tá, irmão, lê Zacarias aí que você vai ver. É claro que ele é difícil de entender, você tem que ler, refletir, ler de novo, orar, pedir para Deus te dar o discernimento, para Deus abrir os seus olhos. Sempre que você for ler a Bíblia, você tem que fazer essa oração antes. Oi, Vânia Gomes, fazer essa oração antes. Bom dia, Petrucci, né? Então, Zacarias, capítulo 3, tá? Então, sempre que você vai ler a Bíblia, antes de você ler a Bíblia, você dobra o seu joelho, ora. Tudo que você vai fazer, você tem que aprender a orar, tá? Tudo que você vai fazer para Jesus, você tem que aprender a orar antes, tá bom? E aí você então ora, pede a Deus para te dar o discernimento, para Deus abrir os seus olhos para que você possa ver. Você já aprendeu, o pastor está ensinando você. O pastor está ensinando você a ler a Bíblia. Então, para você aprender, para você entender, então você tem que pedir para Deus te ajudar, para o Espírito Santo te ajudar, para que você possa compreender, entendeu? Assim que você faz. Então, antes você ora, depois você vai ler, tá? Então, se você lê e não entendeu, ora de novo, você vai entender. Você pode ter certeza que assim você vai começar a entender a Bíblia, tá? Sempre com oração, pedindo a Deus para Deus te ajudar, para Deus te ensinar. E você vai conseguir, tá? Todo mundo achou? Posso ler agora? Vamos lá?
A minha Bíblia diz assim, ó, Zacarias capítulo 3, verso de número 1, tá? Ele diz assim, ó: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. Bom dia, William. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, pois são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu renovo, meu servo o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. Amém? Vamos lá? Feche os teus olhinhos então, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos ensinar a todos nós, Senhor. Nós sejamos como filhos que aprendem com o seu Pai, que o Senhor, querido Espírito Santo, possa trazer para cada um de nós o entendimento, o discernimento da tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, de uma maneira simples e agradável, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la. E assim, Senhor, tenhamos mais fé no nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A epígrafe do texto é essa, ó, a quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Os caras estão no exílio, o povo de Deus. Eles estão no exílio, estão na Babilônia, ok? E agora eles estão saindo da Babilônia. Por que é que o povo de Deus foi para a Babilônia? Porque pecou diante de Deus. Deus tirou eles do Egito, né? Deus levou eles para a terra prometida. Ali eles se instalaram, viveram, moraram, né? Uma terra que manava leite e mel, você sabe disso, né? Uma terra boa e agradável. Porém, a Bíblia diz que à medida em que eles moraram, eles se prostituíram com outros deuses. Veja como é complicado você ter outros deuses na tua vida que não seja o Senhor. Então eles se prostituíram com outros deuses que não era o Senhor. E o Senhor ficou irado, né? E o Senhor então permitiu que Nabucodonosor viesse sobre o povo de Israel. Nabucodonosor era um rei sírio-persa. Segundo a história, foi o maior império do mundo. Ele teve sob o seu domínio 199 países. Eu, pastor Sandro, é história também, né? 199 países, tá? Congregando o maior império de toda a história, inclusive maior que o Império Romano, Bizantino, o que você quiser, foi o maior. Me parece que o único cara que teve um império maior que o dele foi o Gengis Khan, né? Eu não tenho bem certeza, mas me parece que o do Gengis Khan foi maior, tá?
Então, o rei Nabucodonosor, ele era chamado por Deus como a espada de Deus, tá? Como a espada de Deus. Por quê? Porque Deus utilizava ele para corrigir o seu povo. Então, muitas vezes, Deus utiliza a guerra, e eu quero que você preste bem atenção no que eu estou te falando, utiliza um guerreiro, utiliza um presidente, utiliza alguém que comanda um povo, uma nação, para gerar uma guerra, né? Para trazer uma correção para a nação, para o povo que está andando num caminho que não é o correto e nem adequado. Então, uma grande guerra, uma grande confusão, um período difícil na vida de um povo pode muitas vezes ser a ação da mão do próprio Deus. Deus fez isso com o seu povo. Então, mais uma vez, eu vou dizer para você o sentido do Velho Testamento. Então, o sentido do Velho Testamento é que nós observemos ele, o que o povo fez e o que ele colheu, o que ele plantou e o que ele colheu. Então, o Velho Testamento serve para mim e para você para nos ensinar, e nós aprendemos com ele. Com Deus funciona a lei da semeadura, ou da causa e do efeito. Tá? Então, o que você planta, você colhe. As escolhas que você faz vão gerar aí, certamente, na tua vida, consequências. Consequências. Amém? Então a gente precisa estar orando a Deus em função das coisas que fazemos e vivemos. A gente precisa estar orando a Deus para que Deus nos oriente em função de tudo que a gente vai fazer. Tá ok? Então lembrando que Deus ele sempre está no comando, tá? Então eu quero que você lembre que Deus ele sempre está no comando de todas as coisas. Deus é que comanda os países, as nações. Deus é que... A Bíblia diz que esse planeta está debaixo dos escabelos dos seus pés, ou seja, que é como um estrado dos seus pés, e que por mais que as pessoas não acreditem, não entendam, é Deus que está no comando. Então, quando você vê uma guerra como as que a gente está vendo, e o pastor sempre vem aqui falando para você da guerra, né? Olha, hoje eu tenho bastante coisa para te falar sobre a guerra à tarde, né? Que está acontecendo lá na Rússia. Por que isso está acontecendo, o que está rolando, né? Então o pastor fala isso para você, vem aqui te ensinar, porque está vendo espiritualmente as coisas que estão acontecendo. Então muitas vezes há uma correção, aí você fala assim, mas Deus não tem dó, Deus não tem pena, porque na guerra morre criança, na guerra morre isso, e gente, todo mundo vai ter que morrer. Seja na guerra, seja de câncer, seja de varíola, seja de acidente automobilístico, chegou a hora, os caras vão morrer. Então, muitas vezes, a guerra é utilizada por Deus para fazer uma colheita. Entendeu? Para fazer uma grande colheita. Então, as pessoas, Jesus disse, né? Ele disse assim, olha para os campos e veja que o trigo está maduro, está na hora da colheita. O que isso quer dizer? Que muita gente vai morrer? Então, quando você tem um sonho, né? Às vezes você sonha e vê um campo sequinho, assim, com aquele trigo. Muita gente tem esse tipo de sonho. E ele está madurinho, e daí você vê um anjo com uma ceifa. O que é uma ceifa? É uma espécie de uma foice grande, né? E ele vem cortando trigo, né? Tem muita gente que tem esse tipo de sonho, esse tipo de visão. O que significa que vai acontecer alguma coisa, que muita gente vai morrer? Pode ser uma guerra, pode ser um grande terremoto, um tsunami, sei lá o quê. Mas é uma ação de Deus onde ele vai recolher o seu povo. Você precisa aprender isso. Entendeu? Você precisa aprender isso. Né? Então a questão não é se as pessoas vão morrer ou se as pessoas não vão morrer. A questão é para onde elas vão quando elas morrem. Entendeu? A questão é para onde eles vão. Você está entendendo, irmão? Então, por isso, nós precisamos estar pregando o Evangelho, ensinando as pessoas para que ela morra em Cristo. E aí, se vier o arrebatamento, porque a Bíblia diz que o sol, quando ele nasce sobre todos, sobre o justo e sobre o injusto. A chuva, quando vem sobre todos, sobre o justo, sobre o injusto. Qual é a diferença? Deu uma chuva, matou 100 pessoas.
e lá no meio tinha um monte de crente. O crente morreu, vai para o céu. Quem não morreu, vai para o inferno. Então, não, Deus não faz distinção quando vem a justiça. Eu queria que você entendesse isso. Tá? Então, eu estou te ensinando que Deus, ele move as suas mãos sobre uma nação, se preciso for. Se preciso for, Deus move as suas mãos sobre uma nação com uma grande guerra. E muita gente morre. Entendeu? E muita gente morre. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho. Por isso, o pastor Sandro está aqui hoje de manhã com sono, cansado, mas eu estou aqui pregando o Evangelho, ensinando você sobre Jesus Cristo. Porque uma vez que você tenha aceitado, crido no Senhor Jesus Cristo, né? Você que já creu no Senhor Jesus, você está aqui, está ouvindo a palavra, está ouvindo a ministração e você acreditou, você se converteu e veio a noite sobre você, e essa é uma maneira romântica de falar que você morreu, né? Veio a noite sobre você, né? Trabalha enquanto é dia, porque logo virá a noite e à noite ninguém pode trabalhar. É uma maneira romantizada que a Bíblia usa, né? Para falar que você morreu. Entendeu? Então, a noite veio sobre você, mas você já tem Jesus Cristo no seu coração, você já se arrependeu do seu pecado, talvez você ainda não tenha se batizado, mas você está no caminho para que isso venha acontecer na tua vida, então você vai ter a possibilidade de ser salvo. Entendeu? Então você vai ter a possibilidade de ser salvo. Manusear a Bíblia é igual quando você comprou a primeira televisão com controle remoto. Lembra que você não sabia mexer nela? Que chegou a televisão com controle remoto, você não conseguia ligar Netflix, você não conseguia ligar o Amazon, você não conseguia ligar nada, você não sabia onde é que aumentava o som, trocava o volume, mas o que aconteceu? À medida que você foi usando aquela televisão, você foi aprendendo a manusear o controle remoto. A Bíblia é a mesma coisa. Por que você não sabe mexer na Bíblia? Porque você não mexe nela. Então, à medida que você começa a mexer na Bíblia, você começa a aprender a mexer nela. Então, isso vem com o tempo, não se preocupem, tá? Então, nós estamos observando aqui, né? O povo de Deus, então, foi levado para o cativeiro, mas houve para que eles fossem levados uma grande guerra. Nabucodonosor veio com os seus soldados, eram milhões de soldados, e eles vieram com os seus soldados, invadiram toda aquela terra, dominaram aquela nação que Deus havia dado para o seu povo, né? Então Deus deu aquela nação para o seu povo, mas o seu povo se corrompeu, o seu povo se prostituiu, e quando a Bíblia fala em prostituição, ele não está falando de sexo alheio para lá e para cá. Quando fala uma prostituição contra Deus, se prostituiu contra Deus, significa amou outro Deus que não era o Senhor. Isso é uma prostituição, espiritualmente falando, tá? Isso era uma prostituição. Então o povo se prostituiu, Deus trouxe então o rei Nabucodonosor sobre o seu próprio povo. Ele entrou, dizimou, matou e levou alguns para o cativeiro. Em Jeremias, a partir do verso de número 20, capítulo 20 de Jeremias, ele profetiza que o povo ia para o cativeiro e permaneceria lá por 70 anos, tá? Então 70 anos é o período de vida de uma geração. Então Deus, para que toda aquela geração que pecou morresse, e veja que tudo tem um propósito de Deus, não fique achando que Deus faz as coisas de maneira aleatória, sem propósito, só porque Deus é um sacana e quer ferrar todo mundo. Não, Deus tem um propósito em tudo que ele faz, né? Então uma geração, aquela geração que pecou contra Deus morreu, ou na guerra ou no cativeiro. Então a geração que veio, né? Opa, deixa eu trocar aqui meu negócio que abriu aqui o barulho. Então aquela geração que veio é uma geração que agora vai resgatar a comunhão do povo com Deus, né? A comunhão do povo com Deus. Então Deus levanta algumas pessoas, né? Deus levanta o rei Ciro, que ele está ali no livro de Isaías 45, você vai encontrar lá, que inclusive o salmista trata sobre ele, no Salmo 132, acho, 131, não me lembro agora, fala sobre ele,
que ele é firmado em vários textos na Bíblia, onde viria o rei Ciro, vem o rei Ciro que vem suceder nesse grande império, é o terceiro na sucessão, né? Depois vem o Dário, depois vem o Ciro, enfim, e ele vem e liberta o povo de Deus, né? Então o povo de Deus é liberto exatamente 70 anos depois de ter sido escravizado. Então ele permite que o povo saia e volta. Aí tem o livro de Esdras e Neemias na Bíblia, né? Que contam essa história. Esdras e Neemias, né? Eles saem, Neemias o chefe, Esdras o sacerdote, eles saem levando o povo, mais ou menos 2.000 pessoas, 2.300 pessoas, mais ou menos, né? Lembre-se que o povo eram milhões de pessoas quando entraram na Terra Prometida, perto de 3 milhões, né? O pastor está contando a história meio por cima, assim, para a gente não demorar muito, porque eu quero que você entenda. Então era mais ou menos 3 milhões, o povo, a maioria morreu, né? Foi levado um pouco de povo para o cativeiro, lá morreu praticamente todo mundo. Os que nasceram lá desse povo e quiseram voltar, porque muitos não quiseram voltar, então eles saem mais ou menos 2.000 pessoas, entre 2 e 3 mil, eles saem com Esdras, com Neemias, e eles saem umas 3 ou 4 vezes, na verdade, mas a galera sai na primeira vez, sai mais ou menos isso, eles voltam para Jerusalém, reconstroem os muros, né, reconstroem a cidade, e ali começa o povo de novo. Então, nesse tempo é o tempo desse livro aqui, tá? Esse tempo que o povo está saindo, né, que o povo está saindo de lá. Então, esse tempo é o tempo desse livro aqui. Eu estou localizando você na história, tá? É o tempo desse livro. Então, Deus dá as visões para o profeta, Deus começa a dar revelações para o profeta, Deus arrebata ele, leva-lo no céu, dá visões para ele, e ele vê espiritualmente o que está acontecendo. Então, quando a gente fala do sumo sacerdote Josué, esse Josué é o sacerdote do povo de Deus quando ele está saindo, eles estão saindo do cativeiro. Amém? Você está entendendo? Está acompanhando o raciocínio do pastor? Então eles estão saindo do cativeiro agora, e à medida em que eles estão saindo do cativeiro, eles estão saindo de lá sujos. Por quê? Por causa do pecado. Então a gente olha, agora eu vou ler o texto, já localizei você dentro da história aí, né? Já localizei você dentro da história, e agora a gente vem dentro do texto. Ele diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então ele teve uma visão do céu, tá? Aonde Josué, o sacerdote do povo de Deus, no momento em que eles estão saindo da Babilônia, ele é levantado e é levado no céu, uma visão espiritual isso. E quando ele vem no céu, e você pode entrar lá na presença de Deus em oração, quando você ora, você entra na presença de Deus, é como se você fosse no céu, amém? Então a Bíblia diz que Josué, quando chega lá, está com suas vestes sujas. O que é que significa quando você sonha que você está com as roupas tudo suja? O pecado. Vestes sujas simboliza o pecado, tá? Então Josué é levado diante de Deus e as suas vestes estão sujas. E junto com ele está Satanás. Aonde que está Satanás, pastor? Lá no céu. Ok? Satanás vai com ele no céu para se opor a ele, para o acusar, porque o diabo é o acusador e o diabo vai acusar você do teu pecado. Essa é a função dele. Por isso que eu falo e ensino aqui para você que não é para você ficar acusando ninguém, apontando o dedo para ninguém, falando mal de ninguém, porque essa é a função do diabo, não é sua, tá? Essa não é a sua função, essa é a função do diabo, tá bom? Então, o diabo está lá em cima acusando Josué, e Josué com suas vestes sujas, ou seja, Josué tinha muito pecado, porque o povo estava no cativeiro, no meio de uma terra estranha, misturado com pessoas estranhas, casados. Se você olhar lá em Esdras, no capítulo 10, no verso 1, você vai ver que Deus manda eles abandonarem as mulheres quem eles tinham casado, que não era do povo de Deus, e gerado filhos, né, que também é um simbolismo do pecado que eles tinham cometido. Então eles precisavam ali fazer um sacrifício para que se fossem perdoados, né? No caso não perdoados, mas os seus pecados encobertos, aquela coisa toda. Então
aqui é a mesma situação. Josué é levado diante de Deus, as suas vestes todas estão sujas por causa do pecado do povo, não necessariamente do dele, né, mas por causa do pecado do povo, porque naquele tempo ainda o sumo sacerdote representava o povo, o sumo sacerdote apresentava o pecado do povo diante de Deus, tá? Então, quando ele fala aqui de mitra, ele fala daquele pano que os caras tinham enrolado sobre a cabeça, né? Você já sabe, a gente vê o povo árabe lá, é muito comum, você vê eles com um pano enrolado na cabeça, né? Então, uma mitra, né? Então, estava suja sua mitra, sua roupa estava toda suja por causa do pecado do povo. E Satanás veio acusá-lo, provavelmente para que Deus não libertasse eles do cativeiro em função ainda do seu pecado. Mas a Bíblia diz aqui no verso de número 2, eu quero que você leia junto comigo, diz assim: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Então o Senhor testemunha a respeito de Josué. Tição é uma brasa viva, né? E a lareira simboliza a igreja de Deus. Amém? Lareira de Deus, povo de Deus, aleluia. É um manto isso aí, irmãos, Jesus amado. Isso aqui no culto, uma mensagem dessa aqui, nós ia para a lua hoje, irmão. Isso aqui é extraordinário, um tição tirado do fogo, é uma brasa viva, né? Então o Senhor fala para o diabo: não é este aqui um tição tirado do fogo, aleluia. Pensa, irmão, Deus olhar para você e dizer: tu és um tição tirado do fogo, glória. Aleluia, né? Uma brasa viva que basta um vento sopra, né? Acende, cheio do poder da glória. É bênção pura, né? Então Deus repreende o Satanás, né? O diabo, o tinhoso, o fedido, o pé torto, né? Deus o repreende, diz assim: o Senhor te repreende, Satanás. Ele diz: cala a tua boca, diabo, porque esse aqui é um tição tirado do fogo. Amém, irmão? Um homem de Deus, brasa viva, brasa de Deus, né? Azulejo santo, maçaneta da porta do céu. Oh, Jesus. Desculpa, pastor, brincar, mas eu sempre que eu falo isso, eu me lembro daqueles irmãos que mandam aquelas mensagens, né, brincando sobre isso, e eu acho que a gente tem que brincar mesmo e dar risada, que tem que chorar e sofrer o Satanás, né, irmão? Nós temos que rir, porque nós somos crentes, somos felizes, aleluia, glória a Deus, né? Então ele era praticamente um azulejo do banheiro do céu, uma peça celestial, né? Josué é um homem santo de Deus, e ele, suas vestes então, né? Essas vestes então estavam sujas em função do pecado do povo e não do dele, né? Então Deus repreende o diabo, manda o diabo calar a boca e então fala, testemunha da vida de Josué, né? Dizendo que ele é um tição, uma brasa viva tirada do fogo, né? Tirada da lareira. A lareira de Deus é a igreja de Deus, é o povo de Deus, onde os carvões, né? Cada carvãozinho junto, aquecido, vira uma grande brasa, que é a igreja e é o povo de Deus, tá bom? Então eu estou te mostrando todos os simbolismos aplicados ao Velho Testamento para que você entenda, e aí você começa a compreender o que a palavra está dizendo, né? E você começa então a receber já a unção, a glória da palavra de Deus, o poder de Deus, ele está incutido, embutido, está dentro da palavra de Deus, e quando você recebe a palavra de Deus, você recebe então o poder de Deus. É isso que você sente, que já te dá um calor, já te dá uma, já é o poder da palavra de Deus que já vem descendo, enchendo teu coração, porque quando você vai ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falando com você, né? O Espírito Santo vai mostrando para você, e com certeza a palavra de Deus vai entrando e vai te mostrando por que você passa determinadas situações, o que você vive em determinadas coisas, né? E assim você vai aprendendo e entendendo, tá? Então a gente continua, o verso de número 3 diz assim: ora, vírgula, Josué, vírgula de novo, vestido de vestes sujas, portanto sujo pelo pecado do povo, tá? Estava diante do anjo de Deus, né? Tem gente que fala que o anjo não existe, né, irmão? O anjo não existe, irmão.
Josué foi diante do anjo, o anjo de Deus. Meu Deus. 4. Então, falando, olha as vírgulas, aprenda a interpretar o texto adequadamente. Falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo. Quem é que está falando? Deus. Deus não pede, Deus ordena. Eu posso abrir um parênteses aqui, se vocês me permitirem? Quando você vai na igreja do determinar, né? Determine que Deus... Veja como é diferente quando você lê a Bíblia. Muitas igrejas e muitos pastores ensinam que você deve determinar que Deus vai fazer na tua vida, né? Mas você vê aqui o contrário, né? Quando está na presença de Deus, Deus dá ordem e todo mundo derrete, né? É a diferença, né? Do que os caras pregam, do que a Bíblia diz, né? Então veja. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. Eita glória! É um manto isso aí, irmão. Deus deu um manto para nós agora cedo. Isso é café com café preto com virado de feijão aí, irmão. De manhã cedo já. Olha aí, que manto que Deus desceu aí. Meu Deus. Ordenou os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. E a ele lhe disse, Deus disse para Josué: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas. Quem é o único, aleluia, que pode perdoar o seu pecado? Quem é o único que dá ordem no céu e todo mundo obedece? Quem é o único, né? Tem um hino que diz assim: ao único que é digno de receber. Conhece esse? A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele. Conhece esse? Irmão, é o único. Ao único que é digno de receber a honra e o louvor. É o nosso Deus que está no céu. Ok? Então, Ele ordena no céu. Deus manda. Deus comanda. Eu sempre que eu oro, e eu estou aqui, eu estou te ensinando, então preste atenção no que eu estou te falando. Quando eu oro, eu estou orando a Deus, eu peço a Deus, eu falo: Senhor, eu creio que uma palavra tua aí só no céu, só uma palavra tua, e muda toda a minha situação aqui na terra. Só uma palavra, Senhor. Só uma palavra tua aí no céu. Eu oro assim a Deus. Quando eu preciso de um milagre, eu oro assim a Deus. Senhor, eu creio no teu poder, na tua honra, na tua glória, que a tua voz é como o barulho de muitas trovoadas, e que se tu, uma palavra só tua, Jesus, aí no céu vai mudar toda a minha situação aqui na terra. Você tem que aprender a orar com fé, irmão. Você tem que aprender a pedir para quem tem para te dar. Aprender a clamar a Deus, orar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, abrindo o teu coração, abrindo tua alma. Para de ficar chorando para as pessoas, reclamando para o pastor, reclamando para o bispo, reclamando para o teu vizinho, irmão. Dobra esse joelhão teu no chão e começa a clamar a Deus. Começa a clamar a Deus, começa a orar, irmão. Chora na presença do Deus vivo de Israel. E o Senhor vai repreender o diabo na tua vida. Ele vai repreender, porque o diabo se levanta para te acusar, o diabo se levanta para apontar o dedo para você, mas o Senhor vai repreender ele. Quando ele olhar para você e olhar para o diabo e vai dizer assim: diabo, não é esse aqui um tição tirado do fogo? Eu te repreendo e te mando, sai dele. E o diabo vai ter que largar tudo e ir embora. E a tua vida vai mudar. Quando você estiver na presença do Deus vivo de Israel.
Deus vivo de Israel, com fé, crendo, amando somente o Senhor, sem nenhum outro Deus na tua vida, sem nenhum outro ídolo na tua vida, sem nenhuma outra expectativa ou esperança, apenas Jesus. Minha expectativa é só Jesus. Só Jesus, irmão. Só o Senhor é Deus. Aprende isso com o pastor. Só Jesus salva, só Jesus transforma, só Jesus muda a tua vida. Não há outro, irmão. Só há Jesus. E Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode transformar a tua vida, Jesus pode fazer algo extraordinário na tua vida, se você crer, irmão. Ah, pastor, mas você não sabe, porque eu sou um pecador. Irmão, eu também sou. Todos nós somos. Todos nós somos, irmão. Todo mundo peca, todo mundo faz bobagem, todo mundo fala bobagem, ninguém é santo. Santo é o nosso Deus, nosso paizão velho que está no céu. Ele é santo. E você precisa aprender isso. Não é por causa da tua santidade que Deus faz alguma coisa na sua vida. Não é, irmão. É por causa da tua obediência, tua subserviência, do amor que você tem no teu coração por Deus. E quando você entra na presença de Deus com amor, com subserviência, se colocando, se prostrando, arrependido do teu pecado, o Senhor faz o que ele fez com Josué. Ele chama o anjo e fala: tira as vestes sujas dele. E o Senhor, o anjo vem, arranca aquele pecado de você, aquela iniquidade. E ele então diz assim: agora dá para ele uma veste branca, nova, limpa. E o anjo te dá uma veste branquinha. E ele fala: coloca uma mitra nova na tua cabeça. E ele coloca, e agora unge ele com óleo. Desce, irmão, aquele azeite sobre a sua vida, aquele renovo, aquela coisa extraordinária, alegra o teu coração, a tua alma, e junto vem o teu milagre. O único que pode fazer isso é o Senhor. O único que pode fazer isso na sua vida é o Senhor, irmão. Mas ninguém pode, eu não posso, teu marido não pode, o padre não pode, ninguém pode, é só Jesus. Só Jesus, irmão. Meu Deus. Vamos continuar o texto aqui, que senão já não vamos conseguir terminar. Vamos lá. 4. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e vestirei de vestes novas. 5. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Escute isso aqui, escute isso, pelo amor de Jesus, escute isso. Assim diz o Senhor dos exércitos: se, veja que é condicional a tua bênção. A tua bênção é condicional, preste atenção. Se, ele disse, andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Se andar na minha presença, se obedecer a minha palavra, se você for obediente. Olhe o que a Bíblia diz: observar as minhas ordenanças. Observar, se você andar nos meus caminhos, se você observar a minha palavra. Você entendeu? Então, se você obedecer, é uma condicionante para você estar na presença de Deus. Só está na presença de Deus quem obedece. Só está na presença de Deus quem obedece a sua palavra. Não fica discutindo, não fica mentindo, não fica enrolando. Se você andar na presença de Deus, se você observar a sua palavra, Jesus então tem uma promessa para aqueles que obedecem. Para aqueles que obedecem, ele disse: também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e darei lugar entre os que estão aqui. Aqui aonde? No céu. Você quer morar no céu? Você quer morar no céu?
Você quer guardar os átrios do Senhor? Olha que palavra extraordinária que Deus está dando para nós hoje. Você quer ser uma brasa viva na lareira de Deus? Você quer andar na presença de Deus? Você quer estar na presença de Deus? Você quer viver esse poder extraordinário de Deus aqui na terra até que Jesus volte e você possa ir para o céu? Então existem duas coisas que você tem que fazer. A primeira, irmão, andar nos caminhos do Senhor, e a segunda, observar a sua palavra. Se você não andar na presença de Deus e se você não observar a palavra de Deus, isso não vai acontecer. Você não vai morar no céu sendo desobediente. Você não vai morar no céu questionando tudo que Deus manda você fazer, enchendo o saco de todo mundo, sendo um xarope. Não vai. Não sei se você percebeu, mas não tem uma palavra do Josué aqui. Ele não falou nada. Só Deus falou, mais ninguém. E eu quero que você entenda isso. Quando você entra na presença de Deus, você não abre a boca. Você cala a boca e deixa Deus falar. Aquilo que Deus mandar, você faz. Que Deus não mandar, você não faz. Isso se chama obediência. Obedecer. Eu tenho falado isso para você aqui todo dia. Aprenda a obedecer. Então escute bem o que eu vou falar. Eu vou fazer uma oração agora. E eu vou repreender da tua vida o espírito da miséria, o espírito da pobreza, o espírito da miséria extrema. Eu vou orar e vou repreender agora da tua vida. Eu quero que você abra as mãos, todos vocês que precisam dessa oração. Mas lembre-se dessa palavra. Se você sair desse caminho, a bênção sai da tua vida. Você entendeu isso, irmão? Se você sair da presença de Deus, a bênção vai embora. Entenda isso, pelo amor de Jesus. A bênção é condicional, é condicionada à tua obediência. Quando você parar de obedecer, você sair da presença, o anjo de Deus vira as costas e vai embora. Depois não adianta você reclamar. Ah, pastor, eu fiz um voto com Deus na minha empresa. Escute o que eu vou te falar. Por que muita gente se ferra? Eu fiz um voto com Deus na minha empresa e falei para Deus que se a minha empresa crescer, abençoar, eu quero devolver o meu dízimo. Muita gente faz isso. E eu não estou falando que é para você fazer para dar dízimo para a minha igreja. Eu não estou falando isso. Estou te ensinando. E aí entra dinheiro, irmão. A pessoa queima, compra carro, compra aquilo e não devolve o dízimo do Senhor. Daí a empresa dá certo 1 mês, 2 meses, o terceiro fecha as portas e fale. E a pessoa fala, ai, mas por que Deus fez isso? Porque você não obedece. Porque você fez um voto e o voto precisa ser cumprido. E você tem que entender que a tua vida financeira é baseada na tua obediência. Você precisa aprender isso. Você não é obrigado a fazer. Mas Deus te deu um mandamento. E Ele está falando para você, se você obedecer, se você andar no caminho. Ah, mas não tem mais, menos. O João falou, o Chico falou, é a tua palavra com Deus. Deus está olhando para você agora, você está na presença de Deus. E quando você faz um voto, você tem que cumprir, porque senão nunca mais a coisa vai acontecer na sua vida. Quem trai você, você não confia nunca mais. Amém? O recado está entregue. Você faz com ele o que você quiser. Abra suas mãos assim que eu vou orar agora. A unção de Deus está aqui já. Já está aqui, eu estou vendo ela. O anjo de Deus já está aí do seu ladinho. O anjo de Deus já desceu do céu, está aí do seu lado. E ele vai pôr unção nas suas mãos. Nas suas mãos. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu estou aqui com a tua igreja, Senhor, com o teu povo. Já preguei a tua palavra, já ouvi e já vi a revelação do teu Espírito hoje para nós. E eu te peço, papai, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar uma unção de prosperidade nas mãos dos anjos. E eu quero agora, em nome de Jesus, antes de qualquer coisa, repreender com toda a autoridade que o Senhor deu ao meu ministério, com o ministro do teu evangelho.
o espírito da pobreza da vida dessas pessoas, o espírito da pobreza crônica, o espírito da mendicância. Em nome de Jesus, eu repreendo esse mal e mando que ele saia do meio do teu povo, que ele saia da vida destas pessoas. Em nome de Jesus, o espírito da falência, eu repreendo em nome de Jesus e mando que ele vá embora agora. Tudo que veio por obra, por palavra, ou veio na descendência das pessoas, Senhor, como uma maldição hereditária, eu repreendo na autoridade e poder do nome de Jesus e mando que ele saia agora. E vá embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia das mãos dessas pessoas, saia da mente, saia do coração, saia dos pés, saia da vida delas em nome de Jesus. Saia da sua empresa, do seu comércio, do seu negócio, na autoridade e no poder do nome de Jesus, toda algema, todo grilhão que o diabo colocou, seja agora desmanchado e como poeira, seja levado pelo vento em nome de Jesus. Onde quer que estas pessoas estejam, que elas sejam libertas agora do espírito da pobreza extrema, em nome de Jesus. Liberta eles, Senhor, tira suas vestes sujas, esta mitra suja sobre a sua cabeça, lançando elas fora. Eu peço que o Senhor venha dar a eles agora, Senhor, uma veste limpa, branca e nova em nome de Jesus. O Senhor possa colocar, Senhor, sobre os irmãos e as irmãs uma mitra nova sobre a sua cabeça e ungí-los com óleo fresco. Meu Deus, eu peço que o teu anjo agora, que está do lado de cada um deles, que crê na tua palavra, que vai andar, Senhor, nos teus caminhos, que vai fazer, Senhor, a tua vontade. Labarabasubicadabadaraçu, lebarabaxo, rebandarabadarasuricanta, arabadaraxu, trebará, suricarabadaia, xiricanta, arabadarasuricas. Deblabassubi, derebadaia, chorebanta, arabadaraçu. Oh, papai, que esta unção de prosperidade desça agora sobre as suas mãos. Aleluia. Entrega a eles, anjo, aquilo que o Senhor te deu nas tuas mãos para que tu trouxesse para cada uma das pessoas que creem. E eles recebam agora de Deus esta unção de prosperidade. Deus, eu peço que assim como o Senhor prosperou a minha vida, a minha igreja, o meu ministério, que o Senhor venha prosperar a vida destas pessoas, fazendo com que chova sobre eles chuva de ouro, chuva de prata, que nunca mais, Senhor, eles corram atrás do dinheiro, mas que o dinheiro corra atrás dele e os alcance. Em nome de Jesus, Senhor, levanta no meio destes muitos ricos e alguns milionários, em nome de Jesus, não apenas prósperos, para que eles venham abençoar, Senhor, a tua obra, a tua igreja, como colunas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor abençoou Abraão e disse a Abraão: toda a terra onde tu colocar a planta dos teus pés será abençoada, tudo que você tocar será abençoado, e de tudo aquilo que tu ganhar, tu devolverá o dízimo. Meu Deus, eu lanço essa palavra sobre a minha igreja, sobre o meu povo que está comigo agora, em nome de Jesus, para que se cumpra na terra. Amém e amém. Amém? Louvado seja Deus. Você sabe que eu só faço isso quando Deus manda, né? Senão, não faço. Ministrar a unção de prosperidade que Deus me deu, essa unção. Ela está sobre a minha vida. Por isso eu sou próspero. E eu só ministro ela sobre as pessoas quando o Espírito Santo de Deus manda eu fazer isso. Amém? Deus abençoe vocês à tarde. 2 horas a gente está aí de novo, né?
Falou, galera. Beijo. Eu vou tomar café agora, eu vou comer que eu tô com fome. Tá? Deus abençoe vocês. Não esqueçam de replicar essa live, né? De compartilhar nos teus grupos de WhatsApp, tá bom? Replique, chame as pessoas, convide as pessoas. Ó, a gente está com 3.800, 4.300, 5.300 pessoas na nossa live. Que glória, né? Deus abençoe vocês, tá bom? Beijo, ó, no coração de vocês. Tenham um bom dia, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. E aí de tarde a gente tá aqui de novo. Falou? Tchau, galera. Deus abençoe.